Classificação dos advérbios. Circunstância. Afirmação: sim, de certo, deveras, realmente, certamente. Locução adverbial: por certo, sem dúvida, com certeza, de fato, etc. Dúvida: talvez, acaso, porventura, provavelmente, quiçá. Intensidade: bastante, bem, demais, mais, menos, muito, pouco, assaz, quase, quanto, tanto, tão, demasiado, meio, somente, todo, completamente, apenas, demasiadamente, só, etc. Locução adverbial: por demais, de todo, em excesso, por completo, etc. Lugar: aqui, ali, acolá, abaixo, acima, adiante, aí, além, aquém, atrás, através, dentro, fora, perto, longe, onde, defronte, detrás, etc. Locução adverbial: à direita, à esquerda, de longe, de perto, para dentro, para fora, em cima, por fora, por dentro, por ali, por aqui, algures, em algum lugar, nenhures, em nenhum lugar, etc. Modo: assim, bem, mal, depressa, devagar, pior, melhor, como, alerta, felizmente, tranquilamente, e quase todos os advérbios terminados em mente, que expressam a circunstância de modo. Às claras, às cegas, locução adverbial de modo: às claras, às cegas, à vontade, à toa, às pressas, a pé, ao léu, às escondidas, aos poucos, em geral, em vão, passo a passo, de cor, frente a frente, lado a lado, etc. Negação: não, tampouco, também não. De forma alguma, de jeito algum, de modo algum, de jeito nenhum. De tempo: ainda, hoje, ontem, logo, amanhã, agora, depois, antes, já, anteontem, sempre, nunca, cedo, tarde, jamais, outrora, então, raramente, sucessivamente, etc. Locução adverbial de tempo: à noite, à tarde, à tardinha, de dia, de noite, às vezes, de repente, de manhã, de vez em quando, de súbito, de quando em quando, em breve, a qualquer momento, de tempos em tempos, vez por outra, hoje, em dia, etc. Advérbio de modo: assim, bem, mal, assinte, de propósito, deliberadamente, adrede, de caso pensado, de propósito, para esse fim, debalde, inutilmente, depressa, devagar, melhor, pior, bondosamente, generosamente e muitos outros terminados em mente. Locuções adverbiais de modo: às pressas, às claras, às cegas, à toa, à vontade, às escondidas, aos poucos, desse jeito, desse modo, dessa maneira, em geral, frente a frente, lado a lado, a pé, de cor, em vão. Advérbios de lugar: abaixo, acima, adentro, adiante, afora, aí, além, algures, em algum lugar, alhures, em outro lugar, nenhures, em nenhum lugar, ali, aquém, atrás, cá dentro, embaixo, externamente, lá, longe, perto. Locuções adverbiais de lugar: a distância de longe, de perto, em cima, à direita, à esquerda, ao lado, em volta. Advérbios de tempo: afinal, agora, amanhã, a miúde, de vez em quando, ontem, breve, cedo, constantemente, depois, enfim, extrementes, enquanto isso,
hoje, imediatamente, jamais, nunca, outrora, primeiramente, tarde, provisoriamente, sempre, sucessivamente, já. Locuções adverbiais de tempo. Às vezes, à tarde, à noite, de manhã, de repente, de vez em quando, a qualquer momento, de tempos em tempos, em breve, hoje em dia. Advérbios de negação. Não, tampouco, também não. Locuções adverbiais de negação. De modo algum, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Advérbios de dúvida. Acaso, casualmente, porventura, possivelmente, provavelmente, talvez e quiçá. Locuções adverbiais de dúvida. Por certo, quem sabe. Advérbio de intensidade. Assaz, bastante, suficiente. Bastante, demais, mais, menos, muito, quanto, quão, quase, tanto, pouco. Locuções adverbiais de intensidade. Em excesso, de todo, de muito, por completo. Advérbios de afirmação. Certamente, certo, decididamente, efetivamente, realmente, deveras, realmente, de certo, indubitavelmente. Locuções adverbiais de afirmação. Sem dúvida, de fato, por certo, com certeza. Advérbios interrogativos. Onde, lugar, quando, tempo, como, modo, porquê, causa. Flexão do advérbio. O advérbio pode flexionar-se nos graus comparativos e superlativos absolutos. Comparativo de superioridade. O advérbio flexiona-se no grau comparativo de superioridade por meio de mais do que. Exemplo, ele agiu mais generosamente que você. Comparativo de igualdade. O advérbio flexiona-se no grau comparativo de igualdade por meio de tão, como, tanto quanto. Exemplo, ele agiu tão generosamente quanto você. Comparativo de inferioridade. O advérbio flexiona-se no grau comparativo de inferioridade por meio de menos do que. Exemplo, ele agiu menos generosamente que você. Superlativo absoluto sintético. O advérbio flexiona-se no grau superlativo absoluto sintético por meio dos sufixos issimamente, íssimo ou inho. Exemplo, ela agiu educadissimamente. Ele é muitíssimo educado. Acordo cedinho. Superlativo absoluto analítico. O advérbio flexiona-se no grau superlativo absoluto analítico por meio de um advérbio de intensidade, como muito, pouco, demais, assaz, tão, tanto. Exemplo, ela agiu muito educadamente. Acordo bastante cedo. Melhor e pior são formas irregulares do grau comparativo dos advérbios. Bem e mal, no entanto, junto a adjetivos ou particípios, usam-se as formas mais bem e mais mal. Exemplo, estes alunos estão mais bem preparados que aqueles. Havendo dois ou mais advérbios terminados em mente, nunca numa mesma frase, somente se coloca o sufixo no último deles. Exemplo, ela agiu rápido, porém acertadamente. Essas orações poderiam estar separadas, se quisermos juntá-las usando uma conjunção. O presidente da República está com dor de cabeça, mas já tomou remédio. Subordinativa. Quando liga uma oração a outra que depende dela, se você diz, estou triste, alguém vai perguntar, por quê? Estou triste porque minha mãe brigou comigo. Porque é igual a conjunção. Locução conjuntiva. A partir das conjunções simples, há numerosas outras formas da partícula que é antecedida de advérbio, de preposições e de particípios. São chamadas locuções conjuntivas, antes que, desde que, já que, até que, para que, sem que, dado que, posto que, visto que, uma vez que, à medida que. As conjunções coordenativas são as que iniciam orações coordenadas, podem ser aditivas,
estabelecem uma adição, somam coisas ou orações de mesmo valor. Principais conjunções: é, nem, mas também, como também, senão também, como, bem, como, quanto. Então, as conjunções aditivas são e, nem, mais também, como também, senão também, como, bem como, quanto. Indica que a oração é coordenada aditiva. Fechou a porta e foi tomar café. Tem dois verbos, tá? Então isso aí já exprime que eu tenho uma oração coordenada ou uma oração subordinada, tá? Então a aditiva, ela tem essas conjunções aí, ó, que indicam que ela é uma frase aditiva, tá? Fechou a porta e foi tomar café. Não trabalha nem estuda. Dois verbos. Tanto lê como escreve. Não só pinta, mas também fazia versos. Não somente lavou, como também escovou os cães. Adversativa, que ligam dois termos ou duas orações de igual função, acrescentando-lhes, porém, uma ideia de contraste. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Correu muito, mas não se cansou. As árvores cresceram, porém, não estão bonitas. Falou alto, todavia, ninguém escutou. Chegamos com os alimentos, no entanto, não estavam com fome. Não o culpo senão a você. Peça isso a outra pessoa que não a mim. Observações. Em todas as frases há ideia de oposição. Se a pessoa corre muito, deve ficar cansada. A palavra mais introduz uma atração que contraria isto. O mesmo ocorre com os outros conjunções e suas respectivas orações. Às vezes a palavra é normalmente aditiva, às vezes a palavra e normalmente aditiva, assume valor adversativo. Fiz muito esforço e nada consegui, mas nada consegui. Então faz alteração ali por mais, porém, contudo, todavia, tá? O e é uma conjunção aditiva, tá? Então, se você fazer a troca por mais e couber na frase, ela fica adversativa. Alternativas, que ligam dois termos ou orações de sentido distintos, indicando que, ao cumprir-se um fato, o outro não se cumpre. Ou, ora, quer, seja, nem, já, etc. Para arremedar gente ou bicho, era um gênio. Ou eu me retiro, ou tu te afastas. Alternativas. Para arremedar gente ou bicho, era um gênio. Conclusivas, que serve para ligar à anterior uma oração que exprime conclusão, consequência. Logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim então. Chegou muito cedo, logo não perdeu o início do espetáculo. Todos foram avisados, portanto, não procedem as reclamações. É bastante cuidadoso, consegue, pois, bons resultados. Estava desanimado, por conseguinte, deixou a empresa. É trabalhador, então só pode ser honesto.